E aí galera, mais um vídeo aqui do canal. Hoje tô a fim de levantar uma discussão aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os Piratas Roger e os Piratas Rocks. 領域展開無料空所おめえの光全部消してやる。糸は簡単に切れない。どうする？俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。Porque tipo, a gente sabe que a obra ao longo do tempo foi construindo os Piratas do Roger como as lendas dos maiores piratas, tanto que ele é o rei dos piratas, né? Mas aí surgiu um tal de Rocks, né? Uma lenda espreita, o maior rival do Roger, não sei o que lá, que aparentemente precisou do Roger e do Garp juntos para derrotarem a tripulação dele e tal. E aí a discussão é o seguinte, beleza que o que dá a entender é que o Rocks, óbvio, deve ter outros motivos também para o surgimento do personagem, para desenvolver plots da história, mas eu acho que é para reforçar o paralelo Luffy e Teach, né? Porque o Luffy é como se fosse uma representação, o herdeiro da vontade do Roger, e o Teach é, além de filho, herdeiro da vontade do Rocks Tishabeck, né? Então a gente tem uma tripulação engrandecida como a dele, tá ligado? Ao invés do Teach simplesmente ter uma ambição e ser construída do zero e tal, ter essa herança de vontade engrandeceria, tá ligado? E faria ele ter um paralelo maior com o Luffy nesse aspecto. Só que aí que tá a causa da discussão que eu quero levantar aqui. Qual foi a maior lenda dos mares? Qual foi a tripulação mais forte? O que é que dá pra gente tirar disso daí, tá ligado? O Oda tá construindo os Piratas Rocks agora, ter aquela galera imensa, tá ligado? Em questão de história na pirataria, como Barba Branca, Chique, Capitão John, todo mundo, o Kaido, a Big Mom. Isso faz com que os Piratas Roger pareçam menores do que eles são, tá ligado? Porque, tipo, a gente conhece poucos, assim, de contato direto na obra, tá ligado? Porque saiu em SBS o resto da tripulação, função e tal, dos Piratas do Roger. Mas, tipo, é o Roger, o Garp, o Rayleigh e o Gaban. E aí depois entrou o Oden. Aí beleza, o Crocus, mas a gente não tem noção do conforto é o Crocus, a gente sabe que ele é o médico. E aí tem os outros membros lá que não fede nem cheiro, a gente conhece nada, tá ligado? Não sabe informação nenhuma sobre os personagens. E aí aquela fica, pô, os Rocks, tem o fodendo Roger, Rocks Tishabeck, tem o Falcon Barba Branca, tem o lendário Leão Dourado Chique, aí meteram a Stussy lá, tem o fodendo Kaido e a Big Mom, tem o lendário Capitão John e tem os randonzinhos lá que o Oda tá tentando fazer uma construção narrativa, mas pra mim não me vendeu muito bem não. Que é o Machado de Prata, o Onzi, não sei o que, esses caras aí, não vou botar tanta moral assim não. Apesar de a gente saber que, eu acho que foi o Onzi que vira o rei de Hashinosu antes do Barba Negra, né? Mas, e aí, essa galera toda de renome reduz a grandiosidade do bando do Roger? O Roger em si também ficaria menor perto do próprio Rocks, tá ligado? Eu, particularmente falando, não acredito que não. Apesar de passar a impressão de que na época que os Rocks estavam navegando, eram os maiores piratas que estavam navegando naqueles mares. Porque a gente tem que lembrar que o bando do Roger, eu pelo menos considero, não tô falando nem de auge de força, eu tô falando de auge de grandeza. É quando ele vira rei dos piratas, tá ligado? É quando aquele período que ele pega o Oden pra virar rei dos piratas. É o ponto de construção maior da lenda dos Piratas do Roger, tá ligado? Os Piratas Rocks não tem isso, tá ligado? Eles eram muito fortes, eram renomados, pintavam e bordavam, mas tipo, a lenda do Rocks morreu. Foi apagada, tá ligado? Então, teoricamente, pro mundo, os Piratas Rocks são menores do que qualquer tripulação em Yonkou, porque ninguém conhece eles. Como o próprio Son Goku fala, só alguns marinheiros veteranos e os piratas que navegaram junto com ele, que lembram, que conhecem, tá ligado? O resto do mundo não faz a mínima ideia de quem seja, do quão importante era, do quão forte foi, nada. Então, nesse aspecto, o bando do Roger é muito além, tá ligado? Mas pra gente que é leitor, telespectador, como é que isso transparece pra gente? É difícil mensurar, mas eu acho que em aura, presença, aura brilhante, tá ligado? De, tipo, aparece, rouba completamente a cena. Se botar o Roger e o Shebeck um do lado do outro, o Roger pra mim ganha tranquilamente. Ele passa e transparece muito mais ar de grandiosidade e imponência do que o Shebeck pra mim. Apesar do Shebeck ter uma presença, uma aparência forte, mas ela é diferente. Eu não acho que é a mesma coisa. Mas em questão do resto do bando,
Vou fazer aqui agora tudo baseado em achismo. Na época do Shebeck, que ele tava construindo a tripulação e tava navegando os mares, eu acho que ele era superior ao Roger nessa época, em força também. O bando no geral também era mais forte. Ele aterrorizava mais os mares. Só que os piratas do Roger era o que o Luffy é hoje em dia, tá ligado? Um supernova em ascensão, uma estrela, tá ligado? Que tava crescendo constantemente sem parar, mas ainda não tinha superado nem nada do tipo os piratas do Shebeck, tá ligado? Os piratas do Roger ainda não tinham superado eles. E tem essa questão da época também, tá ligado? Porque quando os piratas do Shebeck são encerrados lá em God Valley 38 anos atrás, é aproximadamente próximo da época em que é dito que o Barba Branca estava no auge, que também é mais ou menos a mesma época que o Roger estava no auge, tá ligado? Então o auge do Roger e do Barba Branca é no período em que os piratas dos Rocks praticamente não existem mais. Então a era deles é depois dessa, tá ligado? Eles estavam crescendo na era do Rocks ainda. Então o Rocks era a principal reverência de criminalidade, um dos mais fortes. Aí, como piratas também a gente pode botar o rei Herald de Elbaf, tá ligado? Que a gente sabe que era muito forte. Então, tipo, os outros personagens eram fortes, eles não abaixavam a cabeça pra ninguém. Provavelmente todos os usuários de hack do rei. Não vou dizer todos dos piratas do Rocks não, tá ligado? O Chique a gente não tem confirmação, mas eu não duvido que seja. O Barba Branca é. Mas são aquele tipo de personagem que não abaixam a cabeça facilmente pra ninguém. E eles não abaixaram, tá ligado? A gente sabe que eles entraram lá por circunstâncias diferentes graças ao David Backfight. Mas essa também é um fator de diferença pro Roger. O Roger cativava as pessoas, fazia o pessoal querer seguir ele, assim como o Luffy. O Shebeck não tem isso, tá ligado? Ele é extremamente forte, mas ele não tem esse mesmo carisma. Ele não tem essa coisa de atrair. O Chique e o Barba Branca, mesmo inimigos rivais do Roger, tinham uma admiração absurda por ele. E não parece que eles têm admiração alguma pelo Shebeck, tá ligado? Eles apenas sabem que ele é muito forte, respeitam a força, mas desprezam a pessoa que ele é, tá ligado? Não tem apreço e respeito nenhum pela pessoa que o Shebeck é. Ele, pra eles, ele é um merda, foda-se, não tô nem aí pra esse cara, mas ele é extremamente forte. Isso é impossível de negar, tá ligado? Isso aí deve ser o pensamento da maioria deles. Estão lá por conveniência, não por respeito algum. Em parte, eu diria até que lembra o Teach, mas eu ainda acho que o Teach é muito mais respeitado pelo bando dele do que o Rocks pelo próprio bando, tá ligado? Mas é isso que eu queria levantar, porque voltando para o que eu falei da questão da ascensão do Roger. Eles eram jovens, estavam começando a carreira. O Shebeck e o resto do bando dele teria membros que estavam em seu auge, personagens que ainda estavam crescendo também em força, como eu falei do Barba Branca, tá ligado? O Chique também provavelmente era um deles. O Shebeck provavelmente era o único que estava no auge, com certeza. Os outros é difícil mensurar, mas eu acho que isso passa muito por isso, por fases. O bando do Rocks era superior ao do Roger na época que eles estavam ativos, porque eles eram mais velhos e estavam lá há mais tempo. O Roger ainda estava crescendo. Passou a época dos Rocks, foi derrubado, e os piratas de Barba Branca, do Chique e do Roger dominaram, tá ligado? Que era o momento de auge do bando, tá ligado? Então, tipo, a gente vai estar ali comparando um bando quase 100% ali no auge, tá ligado? Com figuras influentes, mas que tava ali oscilando, para um bando sem níveis. Era tipo um muito forte, os outros meio baixos, assim, crescendo, ficando forte. E o outro do Roger, tava todo mundo crescendo junto em níveis absurdos. Então eu acho que em média o bando do Roger tava melhor do que o do Shebeck. E tipo, tem outro aspecto também, que na própria ilha de God Valley, a gente vê que o Garp dá mais importância pro Roger do que pro Shebeck, tá ligado? Eu não sei se isso é algo que a marinha inteira pensaria, porque a gente vê até o Kong falando isso. Quando o Kong liga pro Garp pra mandar ele ir pra God Valley, ele fala: não, que o Shebeck tá indo lá pra God Valley por causa dos Tenryubitos e tal. E o Garp fala: eles têm os guarda-costas dele lá, não sei o que, não precisa ir. E aí o Kong fala: eu também não ligaria pra vocês se fosse só eles, mas parece que o Roger também tá indo pra lá. Então, tipo, mesmo que o bando do Roger não estivesse no auge, eles chamavam mais atenção, tá ligado? Roubavam a cena, eles geravam mais preocupação pra marinha do que o próprio bando dos Rocks. E é difícil a gente entender isso, tá ligado? Dentro do mundo, porque a gente tá fissurado pensando nos nomes do bando dos Rocks, pelo que eles são hoje em dia, depois das lendas deles estarem construídas, mas não era o mesmo na época. A mesma coisa pro Roger e para o bando dele. Então é extremamente difícil, mas baseado em tudo que a gente viu, em questão de construção, de visão dos personagens ao redor, eu acho que o bando dos piratas do Roger ainda são incomparáveis
incomparáveis. Eu tenho dúvidas se o bando do Luffy vai chegar. Tipo, eu não vou falar em questão de feitos, de força. Isso com certeza vai superar. Mas eu tô falando em questão de passar credibilidade. De ser aquele bando que você olha e faz. Esse é o bando de respeito do Rei dos Piratas, tá ligado? Eu acho que ainda não passa. Apesar de que, como eu falei, né? A gente não viu muito o bando Roger. E isso ajuda muito. Porque é capaz de realmente também não passar por conta desses piratas random. Não é igual o bando do Shebeck, que por causa da influência dos nomes, a gente bate o olho e fica, porra, é impossível vencer isso, tá ligado? Mas é esse o papo que eu queria ter com vocês. Digam aí quem que vocês acham que é o bando mais forte. Qual pirata é o maior, o mais forte entre o Roger e o Shebeck? Qual a tripulação mais poderosa, que mais passa medo, aterrorizou os mares e tudo mais, que mais gerou preocupações pro governo e pra marinha? Eu acho que é o Roger e o bando dele ainda. Eu não acho que os piratas do Rocks chegaram nem perto, tá ligado, de ameaçar isso, apesar de serem muito fortes. E eu acho que isso faz parte ainda do plot do Teach, que é de resgatar e seguir o objetivo falho, tá ligado, de compensar a falha e tentar manter e herdar e ter sucesso com o legado do pai dele, que é o Rox e Shebeck. Diferente do Roger, que concluiu tudo, tá ligado? A falha dele, que vai ser o que o Luffy vai concluir, é a questão relacionada ao século perdido, que não tem tanto a ver com o objetivo do Rox, eu acho, tá ligado? E isso aí a gente deixa pra outro vídeo, porque pra não ficar muito grande, né? Mas é isso, os piratas do Roger são os maiores, incomparáveis, e é isso. Até a próxima, valeu.